E agora a gente muda de assunto. O cantor Amado Batista teve o nome incluído na lista suja do trabalho escravo. A relação, gente, reúne empregadores que, segundo o Ministério do Trabalho, tiveram trabalhos submetidos a condições irregulares. De acordo com a fiscalização, o caso de Amado Batista envolve 2 sítios em Goiás, onde foram identificadas irregularidades na contratação de trabalhadores, como condições precárias de habitação, jornadas de trabalho exaustivas e atrasos no pagamento de salários. Em nota, a assessoria do cantor afirma que é completamente falsa as informações de resgate de trabalhadores e diz que todos continuam atuando normalmente. A defesa também destaca que o caso ocorreu em 2024. Houve assinatura de um termo com o Ministério Público do Trabalho e que todas as obrigações foram quitadas. Amado Batista é um dos nomes mais populares da música romântica brasileira, com 51 anos de carreira. Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir. Eu não sei se vai dar pra resistir. São 2h46 e saíram os primeiros resultados dos testes feitos na Baía de Vitória para apurar a causa da mancha na água. Nesta manhã, a mancha na água da região da Guarderia, em Vitória, estava menor. Há alguns meses, durante o verão, o cenário era outro. O grupo de trabalho, formado por várias instituições, segue analisando o que causa essa cor escura no mar. Até agora, já foram feitas 3 coletas. O estudo engloba a coleta de amostras que vão passar por análise laboratorial por um período de 5 semanas. Inicialmente, a pesquisa se concentra na balneabilidade da água, ou seja, na qualidade dela. E os últimos resultados apontam que aqui na região da Guarderia, a praia está imprópria para banho por conta da presença de bactérias. E aí, nesse grupo de trabalho, a primeira ação foi a questão da balneabilidade. Então, a gente tem aqui já uma resposta para a sociedade que está um ambiente não propício para a balneabilidade, né? Mas esse grupo continua o trabalho para gerar outros entendimentos. Na próxima semana, novas amostras serão recolhidas para analisar especificamente a origem da mancha escura no mar, que pode envolver, segundo o Conselho Regional de Biologia, o lançamento irregular de substâncias e a realização da obra de macrodrenagem que acontece na região. Como à época não teve uma coleta, né, por parte dos órgãos competentes dessa mancha, para a gente entender, a gente consegue trabalhar com os vestígios ou os resquícios dessa mancha. A gente pode supor como a obra que aconteceu de dragagem ali do canal de Camburi, assim como o lançamento dessa manilha. Ainda assim, o especialista afirma que é cedo para relacionar a mancha à má qualidade da água. Uma resposta definitiva sobre o problema deve sair em até 3 semanas. Também será feito um trabalho de médio e longo prazo para melhorar a qualidade do saneamento básico no Espírito Santo. A região de Vitória é um desafio, tanto para a vida marinha quanto para a saúde pública. Essa parte do litoral de Vitória, né, dessa parte mais para frente do mar, ela é o final é a ponta, né, de um sistema de 10 bacias hidrográficas, né? Então, desde da nascente do rio Santa Maria até as atribuições das bacias menores, como Aribiri, Vila Velha, Cariacica e Serra, todo esse aporte acaba culminando aqui, né? Então, a gente tem contaminante chegando, mas a gente tem vários passivos ambientais aí, né? Então, a gente precisa gerar esse entendimento e aí esses programas de monitoramento são fundamentais, né? Agora eu chamo a atenção dos pais, das mães. Presta atenção, por favor, porque no Brasil, em apenas um ano, 1 a cada 5 crianças e adolescentes de 12 a 17 anos foi vítima de exploração ou abuso facilitados pela tecnologia. Isso representa, gente, cerca de 3 milhões de meninas e meninos vítimas de violência sexual online. Em 66% dos relatos, a violência ocorreu por canais online, como redes sociais ou aplicativos de mensagens instantâneas, 64% em jogos online. Entre as crianças e adolescentes abordados nesses espaços, Instagram e WhatsApp, aparece com destaque como os aplicativos mais utilizados pelos agressores. Em quase metade dos casos, a exploração e o abuso, foi cometido
por alguém conhecido da vítima. Esses dados são de uma pesquisa do Unicef. E a gente sabe, né, que a maioria desses casos acontece dentro de casa. E o nosso comportamento como pais, no dia a dia com os nossos filhos, pode colocá-los ainda mais em risco, deixá-los ainda mais vulneráveis. E a gente recebe agora aqui no nosso estúdio o psicólogo forense Rafael Monteiro. Ele acaba de escrever um livro sobre esse assunto. O nome do livro é Órfãos de Pais Vivos. É um assunto muito interessante, por isso eu convoco toda a família para a sala. A gente também recebe aqui a Raiza, ela é mãe. E a gente vai entender melhor esse assunto. Primeiramente, boa tarde, sejam bem-vindas, viu? Obrigada. Boa tarde, obrigada, Roberta. Rafael, eu gostaria que você começasse explicando para a gente, diante de tudo que você colocou no seu livro, das suas experiências como psicólogo forense, né? O que você tem percebido, de que maneira os pais estão se distanciando dos seus filhos a ponto de deixá-los vulneráveis? Boa tarde, Roberta, boa tarde. Esse livro que eu escrevi, ele vai tratar com muita profundidade isso. Pelo simples motivo, antigamente, nós não tínhamos o advento digital. E com o advento digital, e também o advento da mulher se inserir no mercado de trabalho, essa criança dentro de um contexto familiar, ela começa a ficar mais sozinha. O advento digital faz essa solidão ser com o corpo presente dos pais. E isso gerou um prejuízo e tem gerado um prejuízo muito grande. E a gente começa a ver esse prejuízo aonde? Nas escolas, onde os professores não estão mais tendo a devida autoridade mantida em sala de aula, porque essas crianças não estão tendo a participação efetiva na educação pelos pais. A gente está vendo isso no sistema de justiça, que aí é meu background, é onde eu tenho aí 14 anos de atuação como psicólogo forense. Então, eu pude ver lá que isso é uma bola de neve. A tendência é que os problemas ligados à infância e juventude, tanto no contexto emocional, quanto no contexto dos riscos do abuso, aumente drasticamente. E nós vamos tratar disso e muito mais nesse livro. Raiza, você é mãe, você trabalha, tem uma vida corrida. Tem momentos que você reconhece essa ausência emocional com seus filhos? Sim, com certeza. Os momentos que a gente está cansado, sobrecarregado, aí a gente quer realmente distrair um pouco, né? Às vezes, nesse momento que a gente tinha que estar ali criando um vínculo com as crianças, fazendo o que antigamente até fazia um pouco mais, jogar um dominó, jogar um xadrez, jogar alguma dama, conversar e tudo. Aí você quer distrair um pouquinho na tela ali e tem a ausência, aquela ausência afetiva momentânea, né, enquanto você está distraindo com as crianças. Mas eu tento sempre ter esse vínculo, fazer alguma coisa, ter alguma interação com eles, sair numa pracinha, né, para brincar, mas tem esse momento de distração, sim, Roberta. Desse reconhecimento, Esse né? reconhecimento. Já tiveram dias que você passou mais tempo com o celular do que com seus filhos? Já teve. E isso não é um comportamento exclusivo da Raiza, né, Rafael? A gente está vendo isso acontecer nas famílias. Justamente. E de que maneira que isso vai prendendo cada vez mais, distanciando. Se a gente já tem essa distância como mulheres no mercado de trabalho, que antes, né, o comportamento da sociedade era diferente, a mãe ficava em casa cuidando das crianças. Então, quer dizer, já houve um distanciamento das crianças e agora essa distância aumentou. E de que maneira isso está impactando na educação deles? Vamos lá. Eu citei a questão da mulher e o mercado de trabalho, mas a gente via também muita questão paterna no sentido dos vícios. Os pais, quando eram ausentes, em termos emocionais, eram também muito atrelados aos vícios, como alcoolismo e drogas, né? O que está acontecendo nos dias de hoje? Os pais estão trazendo o trabalho para dentro do celular também. E, além do trabalho, o vício em tela, que é o efeito Fubing, que nós vamos tratar também nesse livro. Esse vício em tela, aqui no Brasil está começando agora, mas fora do Brasil já existem clínicas de recuperação
para tratar isso com adultos e crianças. Então, isso aumentou drasticamente essa condição de distanciamento, ou seja, na proporção que os adultos se conectam virtualmente, seja por lazer, seja por entretenimento ou por trabalho, eles se desconectam dos filhos. E os filhos não sabem diferenciar isso. Se você está numa sala e você levou o seu trabalho para dentro de casa através do uso do celular, a criança não sabe o que é isso, qual é esse mundo. E para ela está sendo negligenciada, ela está sendo, digamos assim, esquecida. E com a sua presença, a tendência é que ela cresça também observando esse comportamento e replicando. Isso vai gerar um caos social muito grande. E como que essa ausência afetiva pode acabar deixando essa criança ainda mais vulnerável? Boa pergunta. O que acontece é o seguinte, a última barreira em casos que eu vou citar aqui do abuso sexual infantil, a última barreira é uma criança fortalecida emocionalmente e preparada a nível de informação do que é certo e do que é errado, quem pode e quem não pode. Quando os pais não criam esse vínculo afetivo, emocional com essa criança, não criam um ambiente também de ensino informativo nessas áreas. Então, essa criança ela se torna extremamente vulnerável. Quando todas as instituições falham, quando os profissionais das redes de educação, da rede de assistência de saúde falham, da rede de segurança, a última barreira é um forte preparo emocional dessa criança. Porque ela vai ter segurança para externalizar isso, não só através de comportamento, mas também comunicando verbalmente isso aos pais ou responsáveis. O problema maior é que os pais têm sempre aquela crença de que se isso acontecer com meu filho, ele vai me contar. E a criança não fala. Ela se comporta. E se o adulto não tem preparo para observar esses comportamentos que geram, essa criança vai permanecer sendo abusada por muito tempo. Muito forte isso que ele falou, né, Raiza? Muito forte. A gente fica parando para refletir o tempo todo, né? Porque, igual eu tinha falado com você, eu uso também muitas redes sociais para meu trabalho, né? E atuo muito no telefone, trabalhando através das empresas também. E as crianças replicam isso. Elas replicam os nossos comportamentos. E muitas das vezes... Mesmo quem não tem celular, eles disputam com a gente Sim. a utilização, nem que seja por alguns minutos, do seu aparelho. Sim, disputam. Você falando isso acaba de virar uma chave que realmente... eles acham que é uma competição também, né? Entre a tela... E falar com eles, escutar sobre os sentimentos, sobre algum momento que eles estão passando ali. Já chegou o momento da minha filha falar, nossa, de novo. Já tive isso, né? Ai, mamãe, de novo você está trabalhando, de novo você está fazendo isso, de novo você está atendendo isso, né? Querendo realmente aquele tempo para ela, enquanto eu estava ali resolvendo alguma situação. Então, a gente tem que ficar realmente muito atento a isso. E atento também à réplica, né, do que eles estão fazendo. Por quê? A minha filha, se deixar, ela pega o telefone, ela vai tratar como um diário dela e vai falar tudo, explanar tudo isso no telefone. No celular, isso porque você falou que ela nem tem o aparelho dela, ela não mas tem com o aparelho, seu, né? Com o meu. A minha também não tem, mas se deixar, elas replicam o que a gente faz, o espelho em casa. Agora, Rafael, diante de um mundo digital, tudo conectado, aqui está o banco, aqui está a nossa câmera fotográfica, está o nosso álbum, está o nosso e-mail, está o nosso WhatsApp que a gente conversa com os pais. Como que a gente lida com essa tecnologia num momento familiar, porque a gente chega em casa também cansadas e tendo que dar atenção para as crianças? Qual que é a sua dica, a sua orientação? Olha, a minha orientação é sempre você conseguir separar o seu tempo profissional, o seu tempo social com o seu tempo familiar. Você não trazer essas outras questões externas para dentro da sua casa. Porque a criança, eu costumo dizer assim, ela não tem dificuldade nenhuma de aprender comportamentos, informações. A dificuldade está nos adultos, entende? Então, quando você cria nessa criança rotina matinal, seja se a criança estuda à tarde, rotina matinal, você
dar alternativas em relação à tela para essa criança. Por exemplo, ela tem uma aptidão para desenho, ela gosta de brinquedos específicos ou não é esporte. Você tem que dar uma alternativa para que essa criança ela comece a ver que a vida ela está muito mais fora do que dentro de uma tela. E ela precisa perceber isso também nos adultos, nos pais. Então, quando você consegue separar o social, o profissional, e dentro de casa você evita ao máximo de misturar esse contexto, a criança vai perceber isso. E ela vai entender o grau de importância que ela tem. Chegaram aqui alguns comentários. Hoje os pais compram celulares para as crianças se acalmarem. Outro relato, boa tarde, Roberta. É importante dizer também que nem todo problema vem da ausência. Existem famílias em que os pais estão dentro de casa, mas o ambiente é de grito, ofensa, agressão. São os pais que estão ali ausentes, né, em relação a, de fato, darem a atenção para as crianças. A criança não está abandonada fisicamente, mas está emocionalmente. Cresce ouvindo brigas, xingamentos, humilhações, e isso vai destruindo o psicológico aos poucos. Eu acredito que torna a criança e o adolescente muito vulnerável a diversos tipos de crimes também. Sim. Olha, hoje os pais não educam os filhos brincando, mas sim presos em tela. A mãe fica em casa ou tem um tempinho de casa e não quer que as crianças brinquem para não bagunçar, para não ter o novo trabalho novamente. Então, o que acontece é o quê? É dar o celular para a criança, para ficar o tempo todo ali, enfim. E a gente sabe que por mais que a gente tente se policiar, isso acontece sim. Tanto que o relato da Raiza foi muito verdadeiro. A gente agradece muito porque a gente queria trazer uma mãe, Raiza, que falasse, que abrisse o coração e dissesse a verdade. Porque fingir que está tudo bem, né? Isso é muito fácil dizer, não, lá em casa eu vigio, eu acompanho. Mas será que você consegue dar conta disso 24 horas? É muito complicado. Obrigada, viu, pela sua presença. Obrigada a todos. Muito obrigada também, Rafael. Fica então a dica aí do livro Órfãos de Pais Vivos. Posso deixar um convite? Sucesso. Deixa. Dia 16 de abril agora, a Assembleia Legislativa vai estar lançando o programa Guardiões da Infância. Você que é pai, profissional da rede pública ou privada de educação, saúde, assistência, líderes institucionais que lidam com crianças, estejam lá presentes. Perfeito. Nós vamos estar lançando um programa para todo o Estado do Espírito Santo. E nessa ocasião lançando também o nosso livro. Tá joia. Muito obrigada, Rafael, pela sua presença. Agradeço. Beijão, Raiza. E agora vamos chamar o nosso quadro A Batalha das Receitas. Roda a vinheta. Já foi lá votar no @falece? Corre! Vamos lá, a gente vai criar aí